A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero iniciar a reflexão, a mensagem de hoje, pedindo perdão a todos os irmãos por não ter conseguido trazer uma mensagem nesses 2 dias passados. É porque, na verdade, irmãos, tivemos uma perca muito grande. Eu, na verdade, tive que ir em 2 velórios no mesmo dia. Perdemos uma pessoa querida, amada, em um dia. E quando uma situação estava sendo preparada na madrugada para que ela fosse enterrada logo de manhã, naquela mesma madrugada, chegou a mim a notícia de uma outra pessoa muito querida, que durante muitos anos me aconselhou, uma pessoa que há muitos anos me ajudou com mensagens, palavras. A gente falava muito sobre as Escrituras, orávamos, e eu disse: Deus, o Senhor resolveu recolher. Deus resolveu recolher pessoas lindas, maravilhosas para si, né, irmãos? A Bíblia diz que preciosa é ao Senhor, né, aos olhos de Deus, a morte dos seus santos, daqueles que Ele mesmo separou. Então, por isso estou fazendo só hoje, né, irmãos? A reflexão, eu espero trazer ao seu coração uma autoanálise, porque Paulo disse que na vinda do Senhor seria num piscar de olhos. Irmãos, é muito rápido. Quando a gente menos espera, vem a notícia, é incrível. Em Eclesiastes, no capítulo de número 7, no verso de número 2, diz que é melhor que estejamos num velório do que numa festa. Interessante. Aí lá mesmo responde, porque num velório nós vamos refletir acerca do mundo espiritual. Numa festa, não. Numa festa ninguém se lembra de que algum dia vai partir. Numa festa ninguém se lembra que um dia, como diz lá em 1 Coríntios, na verdade 2 Coríntios 5, no verso de número 10 diz: teremos que comparecer todos nós, os servos de Deus, porque ali se refere ao julgamento dos santos, não ao julgamento dos ímpios, mas dos santos. E ali diz, todo aquele que morreu em Cristo, né? Teremos que comparecer ante o tribunal do Senhor, para dar conta do que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é num piscar de olhos a vinda de Cristo? Ali está falando, né, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, que a vinda de Cristo será num piscar de olhos. Versículo de número 52 diz claramente, será num piscar de olhos. Ali está falando do arrebatamento geral da igreja. Mas e quando Jesus vem no individual para alguém? Eu te faço uma pergunta, você está preparado? Esses dias me fizeram refletir.
E eu disse: Deus, o que eu devo ministrar? E Deus colocou no meu coração para falar acerca exatamente disso mesmo. Eu te faço a pergunta: você se sente preparado? Se Jesus vier para você agora, você pode dizer Maranata? A palavra Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Pode vir me buscar, estou preparado. Você tem essa certeza? Porque a Bíblia diz que nós, servos de Deus, temos que ter a certeza da nossa salvação. A Bíblia diz aqui, em Lucas, no capítulo de número 12, Jesus conta uma parábola. E a parábola é essa. Versículo de número 16. Lucas 12, 16 diz assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite, preste atenção nessa parte, porque eu fiquei impressionado com isso. Eu estava meditando e disse: olha só o que Deus falou para aquele homem. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu fiquei meditando, quem é que vai pedir a alma? Irmãos, já parou para analisar aqui esse texto? Exatamente, é o versículo de número 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu disse: Deus, te pedirão a tua alma? O Senhor então me fez lembrar do que ele tinha dito para Pedro. Pedro, pediram para cirandar. O inimigo pediu, mas eu roguei por ti, para que a tua alma não desfaleça. Aí eu entendi, quem pede a alma é o diabo. Quem pede a alma é o diabo. Se a pessoa está fazendo a vontade do inimigo, se a pessoa não quer se firmar com Jesus, se a pessoa não quer ter compromisso e nenhuma aliança com a palavra de Deus, se a pessoa não se preocupa com o que é sagrado, se a pessoa não se preocupa com a sua própria alma, não se prepara para a vinda de Cristo, jejuando, orando, buscando, obedecendo, se consagrando, se santificando diante do Senhor. O diabo, ele fala: então tá em cima do muro, o muro é meu. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que é simpatizante do evangelho, ou seja, tá em cima do muro. Por quê? Porque também gosta de fazer coisas erradas, não quer sair do erro, não quer sair das práticas pecaminosas. Então o diabo fala: continua indo para a igreja, eu gosto que você continue fazendo assim. Por quê? Porque você gosta de estar na igreja, gosta de ouvir louvores, até chora. O inimigo gosta, ele gosta, desde que você continue em cima do muro. Irmãos,
Eu ouvi uma vez uma história que eu achei interessante. É lógico que é só uma historinha, né? Diz que tinha um homem em cima do muro. O anjo de Deus de um lado, Satanás do outro lado do muro. E diz que o anjo dizia: pula para cá, rapaz. O anjo de Deus dizia: pula para cá de uma vez, para de ficar com brincadeira, sai de cima deste muro, pula para cá. Aí o Satanás lá do outro lado, quietinho, olhava, palitava os dentes, tava nem aí, irmão. E olhava com aquela calma. E aquele homem olhava que o anjo, aquele homem que estava em cima do muro, dizia: mas por que o anjo insiste tanto para eu pular para o lado de cá e o diabo não está nem aí? Ele não pede para eu pular para o lado de lá. Por quê? Ele se invocou, ele disse: ô Satanás, o camarada que estava em cima do muro disse: ô Satanás, por que você... Eu estou vendo o anjo aqui desesperado pedindo para eu pular para o lado de lá, para eu salvar a minha alma, e por que você não luta para eu pular para o lado de cá? Ele disse, Satanás, ele respondeu assim, ó: eu não me preocupo de você pular para cá. Sabe por quê? Você não está em cima do muro? Ele disse sim. Ele disse: o muro é meu. Pode continuar no muro aí, não tem problema nenhum. Pode, ou em outras palavras, continue sendo simpatizante ao Evangelho, continue louvando, indo para a igreja, desde que você continue fazendo o que eu quero. Satanás, ele gosta sim. Desde que a pessoa não se entregue totalmente. Desde que a pessoa continue fazendo tudo errado. O diabo gosta desse jeito. Ele gosta sim, ele até empresta. Ele não tem ciúmes porque Deus, ele é exclusivo. Jesus é ciumento. Ele não nos divide com ninguém. Ele não quer dividir a gente com ninguém. Agora Satanás, ele não se preocupa não. Ele fala: pode ir para a igreja, não tem problema nenhum. Louva mesmo aí, adora. Desde que você continue fazendo a minha vontade. Conscientemente. O problema está na consciência. Eu não estou falando de pecados inconscientes. Pecados inconscientes todos nós temos. Eu estou falando de consciência. O diabo, ele quer assim, ó, desde que conscientemente a pessoa continue fazendo coisas erradas, ele não vai se importar da pessoa ir para a igreja, ser simpatizante do Evangelho, gostar, até chora na hora da oração, na hora do louvor. Isso, continua. Amados, olha aqui essa parábola. Jesus disse: vão pedir a tua alma hoje. Você é um louco. Está dizendo aqui. Jesus disse para aquele homem que tinha juntado tantas riquezas na terra, mas não era rico para com Deus. Não queria saber de nada com Deus. A vida dele estava presa aqui. O Senhor disse claramente: hoje te pedirão a tua alma. Amados, o inimigo de tempo em tempo, ele pede para Deus a alma daqueles que ele, Satanás, acredita que pertence a ele. Ele não vai pedir a alma de quem ele sabe que é de Jesus. Não. As pessoas que são de Cristo vão embora quando Cristo quer. Quando Cristo deseja. É Ele que chama, é Ele que busca, é Ele que traz para si. Agora, aqueles que estão com brincadeira, o diabo de tempo em tempo, ele diz: a alma dele é minha. E aí ele vai lá pedir. É assim que funciona. A Bíblia diz que ele pede. E aí, posso levar? Aí Jesus fala: não, eu ainda vou trabalhar, o meu espírito ainda vai trabalhar na vida dela. Aí passa um tempo, ele vai lá de novo pedir. A Bíblia diz que Pedro,
ele não era convertido, por isso ele pediu a alma de Pedro. Por isso que ele quis ir andar na vida de Pedro. Jesus olhou para ele e falou assim: quando você se converter, vai até os teus irmãos. Ou seja, Pedro ainda não era convertido. Tem gente que está dentro da igreja e ainda não é convertido. Irmãos, reflita em tudo isso que o pastor está te ensinando. Se prepare. E que não seja o inimigo que venha buscar. Que seja os anjos de Deus, assim como está escrito lá em Lucas, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Os anjos de Deus vieram buscar aquele mendigo. Não que tem que ser mendigo para ir para o céu, não é isso, não tem nada a ver. Mas é que aquele mendigo, ele era temente a Deus. Aquele homem que era rico, mais um rico. Não que a riqueza seja pecado, escute. O amor ao dinheiro é que é pecado. Aí aquele homem rico, avarento, miserável, porque ele era mais miserável do que o mendigo, porque ele não tinha coragem de dar nada para o mendigo. O mendigo desejava comer das migalhas que caíam da mesa dele e ele não dava nada. A Bíblia diz que os dois morreram. Os anjos vieram buscar aquele homem que era mendigo, mas os demônios arrastaram aquele homem para a escuridão, para o lugar de tormento. Então, quem é de Jesus, quem vem buscar são os anjos de Jesus. Agora, quem não está nem aí, quem leva tudo na brincadeira, o tempo está passando. E de tempo em tempo o inimigo, ele acredita que a alma da pessoa é dele e ele vai lá pedir. Deus ainda tem muita misericórdia na vida de tantas pessoas. E aí o tempo está passando, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: acabou o tempo. E Deus vai dizer: pode buscar. Aí já era, irmão. Já era. Grave essa mensagem em seu coração. Reflita, busque ao Senhor de todo o teu coração. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai querido, é necessário que nós nos preparemos, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A tua palavra é clara em dizer, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 52, num abrir e piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, mas aqueles que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória. Ou seja, é num abrir e piscar de olhos. É quando ninguém estiver esperando, Deus. Isso se refere ao arrebatamento, mas eu sei, Senhor, que existe também aqueles que vão te encontrar no pessoal. E quando o Senhor vem para uma vida individualmente? Pai, é necessário estarmos preparados. É necessário estarmos prontos, porque o Senhor nos levará para si. Os anjos do Senhor nos levará para a glória. E a tua palavra diz que preciosa é para o Senhor a morte dos justos, dos santos. Então,
Eu coloco esta vida que me ouve agora em suas mãos e eu declaro que no dia que ela partir, e que demore muito para acontecer, mas no dia que esta pessoa que me ouve partir, ela terá certeza da sua salvação. Que Deus te abençoe. Que esta mensagem possa tocar no teu coração e te incentivar a se preparar a cada dia. Eu te espero na próxima reflexão.